Bom, em primeiro lugar, louvar e glorificar o nome do Senhor e agradecer a Ele essa oportunidade tão maravilhosa que Ele nos concede de estar reunidos aqui no Seu nome eterno e glorioso. Graças ao nosso irmão, o reverendo William Pérez, por esse apreço e esse carinho que ele tem para conosco. Suas orações sempre nos incluem na sua oração, e eu estou muito agradecido a Deus por ele. E agradeço a Deus que tenha colocado uma pessoa tão especial aí em Porto Rico, do lado do nosso irmão, doutor José Benjamin Pérez. Bom, nos sentimos muito contentes, muito agradecidos de estar aqui. E estamos orando também para que Deus conceda o privilégio de poder ter um ungido de Deus aqui conosco. E isto seria algo extraordinário. E eu vejo que vocês ampliaram o salão. Já vejo o salão maior. O salão se vê bem maior. Vemos, pois, muitas facilidades que vocês prepararam. E tudo fizeram com o propósito de ter aqui o privilégio de ter a visita do ungido de Deus. Já no domingo, pelo menos, o temos no Chile. E só o fato de tê-lo aqui no Chile já é um privilégio, uma bênção. A presença dele vai ser uma bênção muito grandiosa para todo o povo de Deus aqui no Chile. Muitos que talvez não poderiam vir ou poderiam ir nessa atividade ou reunião lá em Santiago, ou através da internet ou do satélite estarão conectados. Aqueles que não puderem ir receberão bênçãos, porque ao estarem conectados e tê-lo e ter a ele nos telões já é uma bênção muito grandiosa, muito grande. E eu creio que para a próxima vez, oxalá que Deus lhe dirija a estar aqui conosco. Isso seria. Você aqui se conhece aqui, vocês são conhecidos como a Super Semente. Sérgio diz que essa é a Super Semente. Eu não sei se esse nome foi o William quem pôs, não sei se foi o próprio William quem pôs o nome de a Super Semente. Bom, graças a Deus. Podem sentar-se, meus irmãos. O irmão William veio aqui para este local e eu não sei, me pareceu muito estranho, raro, quando ele nos visitou para visitar um grupo de hippies. E eu falei, rapazes, uns hippies que estavam por aí numa montanha, eles viviam entre uma quantidade, uma área aí de puro pinho, uma montanhazinha de pinho, que tinha pinho, e foi para lá, sim, vamos, então, e também eu acompanhei, mas isso para mim era esquisito, raro, então chegar aí entre esses hippies e vê-los lá, e ele algo viu aí, e levou a palavra, os abençoou, falou com eles, e eles tinham o cabelo longo, vê com o que Deus fez aí com eles, uma coisa tremenda. Aí nós ficamos nessa casinha que eles tinham aí lá, e bom, vejam vocês como é que Deus preparou. Deus já tinha visto que tinha um povo lá, tinha um grupo aí que iriam receber essa palavra. E esses irmãos aqui em Valparaíso têm crido de todo o coração e se têm preparado, porque eles têm no seu coração o clamor, o desejo de que o ungido de Deus visite-os. É por isso que todo esse concerto, essa ampliação que eles fizeram, essa preparação ao local, fizeram com esse propósito, por esse motivo, pois que Deus honre a sua fé e lhes conceda essa bênção, que seja conforme a vontade do Senhor.
Nós nos sentimos muito contentes de estar aqui junto com a minha esposa, muito agradecido a Deus por ela que sempre está para nos ajudar, com o irmão Gerson, que sempre nos acompanha. O Gerson tem sido como um filho para nós, nos acompanha por todos os lugares. Eu vejo aqui um grupo de pessoas que estão conosco, especialmente de Porto Rico, Julio Davi. Onde é que está Julio Davi? Por aqui. Lá está o homem. Deus te abençoe. É um privilégio ter-te por aqui. Sérgio, eu creio que deixei meus óculos lá no escritório. O irmão Jorge Melendez também. É um gozo vê-lo por aqui conosco. Jorge, onde é que tu estás por aí, Jorge? Onde é que está por aí? Não alcanço. Lá está o homem. Deus te abençoe. Ele é quem nos tem ajudado em toda a América Latina, porque eu ouvi em muitos países do mundo, onde quer que eu fosse, encontrava Jorge pelas escadas, colocando alto-falantes por aqui, colocando equipamentos, em todos os lugares. Eu o cheguei a encontrar, sempre trabalhando e até fabricando instrumentos. Lá no Peru eu vi ele uma vez aí construindo uns alto-falantes. Uma pessoa que tem sido muito, muito útil, utilíssima no programa de Deus, e Deus lhe deu esse conhecimento. Eu não sei se ele é engenheiro de som, se não é engenheiro, pelo menos é engenhoso. E já isso é muito mais do que engenheiro. Então, bom, é uma bênção tê-los aqui conosco, que Deus os abençoe. Ao ver o irmão Robert Clark por aí, Robert, fazia tempo que eu não te via, Robert, bem melhor que eu estava pensando bem de ti. Que Deus te abençoe grandiosamente. O irmão Guilherme, que Deus te abençoe, Guilherme, que o Senhor coloque uma bênção muito especial sobre ti, sobre a tua família e a tua congregação. Aqui temos outros irmãos, muito mais irmãos, que eles também estão conosco. Bom, estamos muito agradecidos por todos os que estão nos visitando. Esperamos que a graça e a bênção de Deus seja com cada um de nós. E que Deus nos dê uma bênção muito, muito grande nesta mensagem que nos trará o ungido de Deus. Nós viemos para ouvir a palavra, duas coisas. O ungido de Deus diz duas coisas, que nós vimos até aqui ao culto, e ele sempre fala que tem duas coisas que você vem até aqui fazer. Eu estava lendo por aí em um dos estudos, um deles é que vem para orar a Deus, louvar a Deus, glorificar a Deus e lhe mostrar a Deus a sua reverência, o seu respeito, o seu agradecimento, o seu apreço pelo que ele fez por ti. E a segunda coisa, vem ouvir a sua palavra. Duas coisas importantes. Vimos primeiro para lhe brindar nosso agradecimento, nosso apreço, nossa adoração, e o fazemos com reverência e com sinceridade de coração. E a segunda coisa, ouvir a sua palavra, que aqui nos edifica, que nos ensina, aqui nos endireita. Porque realmente nós reconhecemos que essa palavra que Deus trouxe pelo ungido é a que nos esteve endireitando. Para mim tem sido tão grandiosa desde que eu a ouvi, quando ele me chamou pela primeira vez, me chamou e me falou e me disse o que o William tinha dito para ele antes de partir. Fala isso aqui para o Miguel, mas realmente quando ele me falou aí e me disse isto é assim, 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 e ele me ensinou, me falou a palavra, e eu digo que aí eu nasci de novo.
Eu tenho crido que eu nasci de novo aí, quando ele me falou essa palavra, uma mudança total na minha vida, desde esse momento para frente em diante. Algo que impactou a minha vida e Deus me tem ajudado de uma grande forma. Eu glorifico a Deus pela sua vitória, pela sua ajuda na minha vida. Eu me sinto muito, muito, muito agradecido a Deus por ter nos deixado o Dr. José Benjamin Pérez, tê-lo enviado para fazer essa grande obra que hoje está sendo feita no mundo todo. Eu estava lendo por aqui, no livro, esse número aqui é o número 3, que eu estou lendo agora, 3, estudo bíblico 3 de agosto, eu estava aí na mensagem, onde é o estudo 438, onde ele nos diz numa parte aí, começa com Efésios 3, 6, uma parte que ele fala que é bom que a gente se examine, porque a Escritura diz que devemos ter ou tomar toda a armadura de Deus para poder estar firme neste tempo mau, nesta situação, nesse mundo mau, nesse mundo cheio de perversidade. Gente, as pessoas se esquecem disso com facilidade, que existem duas potências obrando, operando no universo, no mundo, na terra, que é o poder de Deus e o poder do maligno. As duas estão obrando, operando, e ele nos fala aí numa parte que nós examinemos essa recomendação como é que ele fala aí? É esse equipamento, essa armadura que o crente usa. As partes da armadura nós devemos vê-las, e aí elas estão aí na Bíblia. Paulo fala isso, começa com a verdade. Aí começa nessa parte, eu estava lendo aqui, com o que ele começa primeiro é vestivos de toda a armadura de Deus, mas diz aqui, portanto, tomai toda a armadura de Deus. E ele fala numa parte mais adiante, vocês veem que é bom que a gente se examinemos quais são as partes dessa armadura que você e eu devemos ter o tempo todo para vencer o inimigo. Essa é a recomendação de Deus. Não ignores que tem um inimigo invisível. E aí também ele nos cita o ungido de Deus, que nos cita essa mensagem do irmão William, lutando contra um inimigo invisível. Então, tu não podes esquecer de que existe um inimigo que está procurando fazer dano, fazer mal. Mas também temos as hostes do Senhor na nossa defesa, porque em outra parte, em outro lugar, não, uma mensagem não é nesta, mas numa outra, ele diz que o anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que o temem e os defende. Nós também temos da parte a favor do Senhor essa bênção, mas aqui ele nos diz aí que nós não devemos descuidar-nos, nós devemos examinarmos essa armadura. E ele começa aqui, portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau ou ruim. Havendo acabado tudo, estai e ficai firmes para poder permanecer firmes, tendo acabado tudo, ou tudo tendo chegado ao seu fim. Diz aqui o apóstolo Paulo, está citando aqui o apóstolo Paulo, diz, estai, pois, firmes, cingidos os vossos lombos com a verdade. Começa, a primeira parte da armadura é a verdade. E tem uma escritura que fala que não mintais uns aos outros. Talvez Roberto ache ela rapidinho para nós. Roberto é um expert nisso.
Não mintais uns para com os outros. Não deve haver mentira entre nós, e muito menos para com o ungido de Deus. Vê? Temos que ser com a verdade. Porque o Senhor próprio disse que Ele era ou é a verdade. Como? Colossenses 3:9. Vê? Não mintais uns aos outros. Nós não temos, porque isso a verdade é um instrumento de Deus e a mentira é um instrumento do mentiroso, porque ele é mentiroso desde o início. Desde o princípio ele mentiu, e com a mentira ele fez um grande dano ou mal na raça humana. Então aqui diz: e vestivos com a couraça de justiça, sempre que todos os teus atos, tuas ações sejam justas. Mas há partes onde ele nos diz que Deus é justo, e fala isso em muitas partes, em muitos lugares, e Deus ama a justiça. E nós temos que toda ação, toda atitude que façamos, ação tem que estar dentro da justiça, calçados os pés com o apresto do Evangelho da Paz. Esse calçado que nós devemos ter do apresto do Evangelho da Paz. Isso aqui tem outro mistério sobre isso que nos revelou o ungido, quando ele disse para Moisés: tira o calçado. Vê? Aí tem algo. E também nos falou, quando nos falou da noiva, aquela que o homem viu ela e viu que ela estava descalça. Ele diz, aí tem algo muito importante aí. Bom, vocês já leram isso nos estudos do mensageiro. Então, nos fala 3. O 4, vencendo ou tomando, sobretudo, tomai o escudo da fé, com que possais apagar todos os dardos de fogo do maligno. Tomai o escudo da fé, para apagar o fogo, os dardos de fogo. Quais são os dardos do maligno? Dúvida. Diz aí mais adiante, os relata, conta aí o ungido de Deus, que a razão pela qual o diabo venceu Eva foi porque ela duvidou de uma palavra de Deus. Duvidou essa palavra que Deus falou. Será que é como diz a serpente ou como diz Deus? Como Deus diz, parece que a serpente está falando de uma forma assim muito lógica. Nisso que ela está falando é muito racional. Tem sentido isso. E aí então diz aí, a desarmou, e diz uma palavra que está aí, neste mesmo estudo vocês vão achar uma palavra que está no meio que ele diz, aí, quando a desarmou, a perverteu. Olhem vocês, aí vocês vão achar isso, quando a desarmou, a perverteu. Que coisa tão tremenda ou extraordinária. Como é que o inimigo começa com uma coisinha pequena? Mas vejam vocês, aí está o escudo já vencendo, ou o escudo da fé, já vencendo, com o qual possais apagar os dardos de fogo do maligno, e tomai o elmo, o capacete de salvação, e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. E não está, mas um pouquinho mais na frente, no capítulo 6, vão achar que diz depois, e orando o tempo todo com toda súplica no Espírito. Orando, então são 7 coisas que formam essa armadura de Deus. E isso é o que ele nos diz aí, você que é muito bom, que as estudemos quais são as peças, as partes dessa armadura. Vê a verdade?
sempre com a verdade. Não mintais, a mentira não é de Deus. A mentira vem de outro espírito. A justiça, o apresto do Evangelho da paz, o elmo de salvação, o escudo da fé. Crê na palavra de Deus. Só crê, só crê, só crê. Não duvide, crê ou creia. O elmo, vamos ver o escudo da fé, depois a sexta, a palavra, tomando, segurando a espada do Espírito, que diz que é a palavra de Deus, e orando o tempo todo. 7 coisas. Então, essas 7 coisas devem estar na nossa vida sempre, o tempo todo, se é que queremos estar com uma vida de vitória, vitoriosa. Tem que estar armado com essa armadura. Qualquer dessas partes da armadura que tu ignores ou que tu coloques ela de lado, te colocas em risco, te põe em risco se rejeitas a verdade. Se no lugar da verdade, no lugar da justiça começa a injustiça, estás em risco. Da verdade a mentira, estás em risco. Cada uma dessas partes são recomendadas para que o soldado de Jesus Cristo esteja pronto para a batalha e vença em todo momento, em todo instante, porque com a armadura de Deus venceremos. É a palavra que Deus está nos trazendo hoje pelo ungido. Estes estudos têm tudo o que você e eu precisamos, necessitamos. As pessoas que estão desprezando isso, estão desprezando a vida, estão desprezando uma bênção muito grande. Não sabem o que estão desprezando. Quando desprezam esses estudos, que é onde está a chave para a nossa vitória, para a nossa bênção. Bom, eu não quero tirar tempo ao ungido de Deus, porque nós temos um tema aqui muito, muito importante, que é a luz que dissipa ou afugenta as trevas, que dissipa as trevas. Vamos ficar de pé para deixá-lo imediatamente conosco. Para mim é um gozo muito grande, um privilégio. Muito obrigado a todos esses irmãos que nos visitam de fora, que o Senhor os abençoe grande e poderosamente, e todos aqueles que fizeram um grande esforço para estar aqui. E eu lhes digo que nos preparemos com nossos corações bem abertos para receber todas as bênçãos com a presença do ungido no domingo. Você não perca essa atividade, essa reunião. De alguma forma, se você não consegue, de uma forma ou de um jeito, comece a caminhar desde agora para que chegue cedo lá. De alguma forma, de algum jeito, temos que estar aí na presença do Senhor. E ali você possa receber aquilo que você precisa. Aí possa receber as bênçãos que você está buscando. Não precisa que ele coloque a mão em cima de você, só com a sua presença. Tem uma escritura que diz: olhai a mim, disse o Senhor, e sejam salvos todos os confins da terra. Se nos dá a salvação, pode nos dar todas as outras coisas. E no ministério de Moisés e Elias, que são as asas onde Deus traz a saúde e salvação para todos nós. Tudo o que nós necessitamos está aí. Nesse instrumento, aí está tudo. Assim que vão confiantes, que vão receber as bênçãos de Deus, crendo, podem ir confiantes, porque não existe nenhuma promessa na Bíblia para os incrédulos. Vocês viram alguma Bíblia para aqueles que não creem, que vou abençoar, lhes vou dar? É para os que creem, aos vencedores. Aí é onde estão as grandes promessas do Senhor. Muito bem.
deixamos conosco imediatamente ao nosso apreciado irmão e amigo, o doutor Benjamín Pérez de Puerto Rico.